Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-lo aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Anfávia prevê queda de 3,5% das vendas de máquinas agrícolas em 2023. Rotas de escoamento. Rodovias federais em 5 estados vão receber quase 3 bilhões de reais em investimentos do governo. Ministério do Desenvolvimento Agrário amplia prazo para que pequenos produtores façam a migração para o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Preço do litro do diesel vendido às distribuidoras será reduzido em 40 centavos a partir desta quarta-feira. Olha, e a gente vai mostrar ainda que está sendo realizado aqui em São Paulo evento tradicional. Esse evento celebra a colheita das uvas e a produção do vinho em São Roque, do ladinho de São Paulo. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. A venda de máquinas agrícolas pode ter um recuo neste ano de 3,5%. Pelo menos é o balanço divulgado nesta terça-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. O primeiro mês do ano começou de forma pouco aquecida para o setor automotivo. Para 2023, a expectativa da Anfávia em relação às exportações agrícolas é de 9.520 máquinas, uma queda de 13,1%. Isso se deve à concentração, a maior concentração das nossas exportações para a América do Sul. A Argentina é um grande parceiro comercial do nosso segmento, mas temos outros países também da América do Sul que não nos permitem ter uma expectativa de crescimento. Em relação às vendas internas, é projetado pela associação um leve recuo de 3,5%, com um volume de 65 mil máquinas agrícolas. Essa expectativa de redução no mercado interno tem o patamar de juros elevados como um dos principais fatores que impactam o setor. A questão do nosso patamar de juros, o Plano Safra ele não reflete a taxa Selic, ele tem sempre para nichos como os menores ou aqueles que estão investindo em inovação, uma redução, mas ainda assim estamos trabalhando com um patamar de juros bastante elevado, o que deverá impactar na tomada de crédito, consequentemente impactar nas nossas vendas no mercado nacional. Para o presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite, as conversas de início do novo governo têm sido positivas. Que é a questão da reindustrialização, de foco na reforma tributária, percebe-se um alinhamento entre o legislativo e o executivo, que é importante, tanto na eleição dos dois presidentes. Então, de uma forma geral, nós temos um ambiente positivo. Em relação ao cenário global, o presidente da associação destacou que é fundamental dar uma atenção especial. Acontecendo em Taiwan, na China, a questão de semicondutores, nós não estamos com um problema tão evidente quanto estávamos no início do ano passado, mas ele existe, ele está lá. Nós ainda precisamos de trabalhar essas questões porque elas acabam impedindo, sim, o crescimento. Para o presidente da ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, apesar das expectativas atuais, o cenário para o setor de máquinas agrícolas é de crescimento. Nós ainda temos um trabalho forte das cooperativas, que são privadas, com créditos, digamos assim, importantes na área de custeio e investimentos, e percebemos o crescimento disso, ou seja, o caminho do ganho de produtividade, o caminho do investimento em infraestrutura, digamos assim, e custeio segue forte e a gente segue cada vez mais acreditando. Bom, vamos ver se dá para mudar esse cenário, né? Em vez de diminuir, aumentar. O Ministério dos Transportes anunciou nesta terça-feira recursos de mais de 2,5 bilhões de reais em rodovias federais do Arco Norte e do Sudeste. Esse dinheiro é para melhorar as condições do escoamento da safra. Somente para o Mato Grosso
são 370 milhões de reais. Dinheiro já liberado para as ações nas BRs 158 e 242. De acordo com o Ministério dos Transportes, as ações com foco em logística devem contemplar as principais rotas do agronegócio, como a BR-163, BR-155 e 158, BR-135 no Maranhão, BR-116 no Rio Grande do Sul, BR-470 Santa Catarina e BR-364 no Mato Grosso. A FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, realizou nesta terça-feira a primeira reunião do ano legislativo. O primeiro encontro sob o comando do novo presidente, o deputado Pedro Lupion, do Progressistas do Paraná. Lupion falou com exclusividade ao jornal Terra Viva sobre as pautas prioritárias da FPA em 2023, discutidas principalmente nessa primeira reunião. Entre elas, a recomposição do Ministério da Agricultura. Reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, a nova diretoria, tive a honra de assumir como presidente da nossa frente com uma pauta importante, já nesse começo de governo, a importância de nós recompormos o Ministério da Agricultura. Não existe Ministério da Agricultura sem Conab, nós temos muita dificuldade em aceitar a agricultura familiar fora do guarda-chuva do Ministério da Agricultura e nós temos que trabalhar fortemente para que o cadastro ambiental rural, ou seja, aquilo que a lei ambiental nos obriga a fazer, que isso possa estar dentro do Ministério da Agricultura, que é o Ministério afeto aos produtores rurais. Por isso fica o nosso trabalho agora nessas emendas, a necessidade de emendar essas medidas provisórias para que a gente consiga recompor o nosso Ministério. O Ministério do Desenvolvimento Agrário ampliou o prazo para que pequenos produtores façam a migração para o CAF, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. O novo sistema substitui a DAP, a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O instrumento será um requisito obrigatório para que pequenos produtores e cooperativas tenham acesso ao crédito rural, além de outras políticas públicas como o seguro agrícola e a comercialização de produtos nos programas de compras governamentais. O Ministério do Desenvolvimento Agrário estima que 1 milhão de agricultores serão beneficiados com a decisão. As DAPs com vencimento de 8 de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2024 ganham validade prorrogada por mais um ano. Já os documentos com validade de fevereiro de 2024 em diante não serão prorrogados. A produtora rural Sônia Bonato, de Ipameri, Goiás, vem acompanhando a evolução desse cadastro desde o ano passado. Ela considera que a mudança é benéfica e explica o que muda na prática aos pequenos agricultores. O cadastramento da agricultura familiar, o CAF, começou dia 3 de novembro do ano passado. Fui uma das primeiras pessoas a me cadastrar. O CAF hoje traz para a agricultura familiar maiores facilidades de financiamento independente do tamanho de sua área. Os juros continuam os mesmos, mas você agora terá mais facilidade junto a crédito para a sua agricultura familiar crescer e ter melhores resultados. Uma das coisas que a gente ainda precisa é que aumente os valores para cada tamanho de propriedade, né, para os pequenos agricultores terem um juro mais acessível. É isso aí. A seguir, o Brasil, que é o 9º maior produtor de aço do mundo, consegue crescer. Sabe no quê? Depois de um ano fraco em 2022, o setor está mais otimista para 2023. Você vai ver ainda que o preço do litro do diesel vendido às distribuidoras será reduzido em 40 centavos a partir desta quarta-feira. Já, aqui no Jornal Terra Viva. Olha, gente, sabemos aqui há muito tempo que o valor do diesel vendido no Brasil está mais alto do que a média internacional. Por isso, é hora de cobrar o setor. E vale sempre lembrar esse raciocínio, que diesel mais barato é frete mais barato. E frete mais barato é inflação menor. A última vez que o diesel caiu de preço nas refinarias foi há 2 meses. O corte da Petrobras foi de 8,12%, mas desde então a queda nos postos não chegou nem à metade. Segundo a ANP, o litro de diesel custa em média R$ 6,30 no país.
O frete não acompanha o valor, não. Por mais que tenha baixado, não dá para acompanhar ainda não. Os motoristas têm razão em reclamar. Hoje, o combustível no Brasil está saindo mais caro que a cotação média internacional, o que abre espaço a novos cortes. Pelo menos é o que aponta um monitoramento feito pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM. Por conta da regulação com o mercado internacional, o valor pode cair até 60 centavos nas refinarias. Realmente, mas por que não abaixou? O que aconteceu para chegar a esse fato? Porque tinha que estar na bomba, né? A primeira coisa que explica o não reajuste ainda por parte da Petrobras é o tempo, né? Geralmente eles esperam um pouco mais de dias para decidir isso. É provável que, se mantiver essa tendência... Rapaz, 60 centavos por litro ajudaria bastante. Agora tem que chegar ali, né, para o motorista, né, para quem faz frete, para quem contrata o frete, para nós que compramos o produto final. Mas, diante disso tudo, a gente recebe a informação de que o preço do litro do diesel vendido às distribuidoras vai ser reduzido em 40 centavos a partir dessa quarta-feira. Segundo o anúncio feito pela Petrobras, o valor vai cair de R$ 4,50 para R$ 4,10. O anúncio foi feito um dia após as consultorias avaliarem que o preço cobrado pela Petrobras pelo litro do diesel estaria 76 centavos acima das cotações internacionais, como a gente mostrou na reportagem aí. O preço do combustível não era alterado desde 7 de dezembro. Bom, é hora da gente pensar lá na frente, então, no Agritendências com Silmar César Miller. Pois é, Silmar, tendo esse reajuste aí chegando realmente, né, para quem interessa, que é para todo mundo, né, fazendo essa redução, o que isso pode trazer de benefício ou que impacto a gente vai ter? Boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite, amigos do Terra Viva. Márcio, uma boa notícia para o produtor agrícola brasileiro e que chega em boa hora. E tem produtor plantando ainda, safra que está um pouco atrasada, e tem produtor colhendo safra de grãos nesse momento, e o óleo diesel é um componente essencial do custo de produção. Funciona na movimentação do trator, da colheitadeira, da plantadeira, tudo isso é movido a óleo diesel. Portanto, significa a redução de custo desses trabalhos de colheita, particularmente nesse período de colheita agora de safra de soja e de milho de verão, que já começou no sul do país, e no centro-oeste também, no caso da colheita da soja. E também baixa o custo do transporte do produto agrícola, que vai em direção aos portos de exportação, ou então aos centros de consumo aqui no país. Ou seja, o caminhão que transporta esses grãos, usa óleo diesel, também significa barateamento do frete para chegar aos centros consumidores da colheita que está sendo feita nesse momento. Tudo isso significa redução de custo. Redução de custo para o produtor agrícola, que com isso melhora a sua rentabilidade, e redução de custo e de preço para o consumidor. Então, uma boa notícia essa redução do preço do óleo diesel, que chega em boa hora, Márcio. Então, as distribuidoras repassarem isso também, né? Porque não adianta ficar só para elas, né? Tem que dividir esse poder. É muito importante, claro. E os mercados, Silmar? Márcio, hoje é um dia de expectativa, porque amanhã saem números importantes, serão divulgados no mercado e que podem ter impacto nos preços. Por isso os mercados andaram meio de lado nesta terça-feira. O que tem amanhã? A Conab divulga pela manhã suas novas estimativas sobre a safra brasileira de grãos. Possivelmente vem algum corte aí na produção de milho, por exemplo, no sul do país. Então fica todo mundo de olho com isso. E mais importante que isso, que tem impacto internacional, à tarde o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga a sua revisão das estimativas de produção global. E pode provocar cortes também na produção da Argentina, por exemplo, tanto de soja quanto de milho. Isso pode ter impactos no mercado. Então, o mercado fica um pouco na defensiva num dia antes desse tipo de anúncio, e foi o que aconteceu nesta terça-feira, com algumas exceções. Por exemplo, grãos fecharam majoritariamente em queda na Bolsa de Chicago, soja caiu 0,3%, milho menos 0,7%. Como você vê aqui, são variações pequenas. É o caso do trigo, por exemplo, que caiu apenas 0,1%. Então, por quê? Porque o mercado está na expectativa que vai acontecer amanhã, então procura não se mover muito na véspera desse tipo de dia. Na Bolsa de Nova York, sim, tivemos algumas movimentações mais expressivas por conta de fatores alheios, normalmente ao mercado
da própria agricultura, do próprio produto agrícola. É o caso do algodão, por exemplo, deu um salto hoje, subiu 2,8%, acompanhando o petróleo. O petróleo foi o grande destaque do dia hoje, subiu 3,6% nos mercados internacionais, Bolsa de Londres, petróleo tipo Brent, que é referência para o nosso, ou seja, aqui estão baixando o preço do diesel, mas o petróleo está voltando a subir lá fora. Subiu para $83,80 o barril. Isso por conta de um conjunto de fatores, expectativa de mais alta de juros nos Estados Unidos, a recuperação da economia chinesa e, particularmente nesta terça-feira, a preocupação com a suspensão de fornecimento de derivados de petróleo de 2 refinarias atingidas pelo terremoto lá na Turquia. Isso deu uma afetada no mercado e ajudou nesse comportamento de alta dos preços do combustível. Na Bolsa de Nova York, eu já citei aqui, o café subiu hoje 0,9%, açúcar 0,9%, o algodão também, que eu já citei. Suco de laranja segue na toada de alta aqui, como na semana passada, refletindo queda no suprimento global, queda na safra da Flórida no final do ano passado e entre safra aqui no Brasil de produção de laranja. Então, o suco voltou a disparar hoje, 2,4%. Boi gordo no mercado futuro da B3 subiu hoje, de novo, 0,2%. E, para finalizar, o mercado financeiro aqui no Brasil com dólar em alta 0,5%, R$ 5,20, e Bovespa fechando em queda de 0,8%, Márcio. Antes de despedir de você hoje, é o seguinte, recebi uma ligação do Everaldo Xavier, lá do sul de Minas, da Serra da Mantiqueira, dizendo que acompanha demais o JTV para ouvir os seus comentários e expectativas, né, tendências. Então, eu quero dizer para o Everaldo e para todo mundo que o Silmar, além de estar com a gente aqui, orgulhosamente a gente tem o Silmar com a gente, o Silmar está no AgroMais também diariamente, ao meio-dia com o Agrimercado e às 6h30 com o consultor, no 6h30 da tarde, no AgroMais. É isso, Silmar? São esses 2 programas? 12h30 e 18h30, exatamente. Então, é o seguinte, Everaldo e todo mundo que curte aqui o trabalho do Silmar, 12h30, todo dia no AgroMais, no canal AgroMais, e 6h30 no canal AgroMais também. O Silmar tem esses 2 programas, o Agrimercado e o Consultor, que você pode acompanhar mais detalhes com ele. Mas depois das 6h30, corre aqui para o Terra Viva, porque ele vai estar comigo. Silmar, bom descanso, obrigado, viu? Obrigado, Márcio, obrigado pelo comercial aí. Boa noite. Valeu, até mais. O Brasil é o 9º maior produtor de aço do mundo. Depois de um ano fraco em 2022, o setor está otimista para esse ano, por 2 motivos. A expectativa maior de crescimento da economia chinesa, que compra bastante da gente, né? E a queda da barreira americana para a importação do nosso produto. Dessa indústria, na Grande São Paulo, saem tubos e vergalhões para a construção civil, peças para vagões de trem e metrô e até para máquinas agrícolas. E a produção vai aumentar. Eu acredito que o agro vai continuar sendo, sim, o carro-chefe do Brasil para os próximos anos e nós estamos inseridos nele. Uma boa notícia chega dos Estados Unidos, que anunciaram o fim da sobretaxa cobrada há 30 anos sobre as exportações de aço carbono do Brasil. É mais mercado para a indústria brasileira aproveitar. E tem ainda a retomada do crescimento da China, com menos barreiras de combate à Covid. O cenário tanto interno como externo é desafiador, né? Não é uma crise, né? O setor opera com capacidade ociosa ainda, mas está em melhor forma do que em 2018 e 2019, por exemplo. Para os empresários brasileiros, o que acontece no exterior nesse momento é menos importante do que aquilo que pode acontecer aqui no Brasil, principalmente em relação à condução da política econômica pelo governo federal. Se vai sair realmente uma reforma tributária que a gente espera há mais de 30 anos, se vai ter um arcabouço fiscal um pouco mais eficiente, que dê tranquilidade para os agentes também poderem trabalhar, para que o empresário volte a fazer o que ele mais sabe, que é gerar emprego, renda e produzir. Olha, exportar commodities é muito importante para o Brasil e a gente tem que ter orgulho disso sim, né? Minério de ferro, por exemplo, mas quanto mais aço, ferro, né, a gente poder manipular o produto, fazer a indústria da transformação no Brasil, isso é melhor para a gente também, porque é mais emprego. A seguir, a previsão do tempo para todo o país e ainda uma feira no Paraná apresenta novidades para que o trabalho do produtor rural renda mais. É a Show Rural da Copavel, que a gente visita depois do intervalo. Até já!
Pois é, a gente vem falando já há bastante tempo aqui sobre a estiagem no Rio Grande do Sul, né? Mas está chovendo em outras áreas muito. Hoje quase que eu não consigo chegar aqui, né, no estúdio do Terra Viva, do canal Terra Viva, para poder fazer o jornal. Uma chuvarada em São Paulo no final do dia, que eu estou ansioso para saber como é que fica para amanhã, para essa quarta-feira. E quem vai contar para a gente é a Stephanie Toso. Nesta quarta-feira, instabilidades ainda associadas à circulação de ventos e ao ar quente e úmido da região norte do país continuam provocando fortes temporais entre Minas e o estado do Rio de Janeiro. Os acumulados podem ser expressivos e até o fim dessa semana tem previsão de milímetros, até passando de 80. É uma situação ainda de alerta entre o centro-oeste e os estados do norte e do nordeste. Muita chuva prevista ainda para a região do Mato Piba, mas lembrando que para o estado do Maranhão, em relação à reposição da água no solo, essa chuva é muito bem-vinda. Um cenário bem diferente do estado do Rio Grande do Sul, que ainda enfrenta um longo período de estiagem, e a falta de chuva segue prejudicando culturas de soja e também de milho da região. Até pode chover na região de Uruguaiana, na fronteira oeste e também das Missões, mas pouca chuva ainda prevista durante essa quarta-feira. Em Porto Alegre, o tempo ainda vai seguir firme e muito ensolarado, e o destaque entre o interior do Paraná e de Santa Catarina é a baixa umidade do ar, que ainda continua inferior a 30%. Já no estado de São Paulo, os temporais são localizados mais típicos da estação. Tem previsão de chuva forte apenas em cidades que fazem divisa com o Triângulo e também o sul de Minas. Agora, a situação de atenção novamente para o Espírito Santo e boa parte das áreas produtoras do centro e sul capixaba. Os acumulados também tendem a ser expressivos. A máxima na capital paulista chega a 30 graus. Em Porto Alegre, calorão de 35 graus. E a temperatura em Salvador chega a 31 durante a tarde. Agora, para os próximos dias e pelo menos até o domingo 12 de fevereiro, ainda não tem mudanças previstas para o cenário no Rio Grande do Sul. Até tem instabilidade provocando chuva entre a quinta e a sexta-feira, mas de forma muito isolada. E essa chuva não vai ser capaz de mudar esse cenário agrícola e nem repor a água disponível ainda no solo. Já entre Minas, Rio de Janeiro e os estados do Maranhão e do Pará, os acumulados podem chegar até 60 milímetros, isso durante esse período. Agora, na semana do dia 13 a dia 17 de fevereiro, volta a chover no estado gaúcho. Os acumulados variam de 20 a 40 milímetros. É uma chuva ainda irregular, mas já melhora um pouco, principalmente a qualidade do ar. Agora, entre Mato Grosso do Sul, Goiás e o estado de Mato Grosso, continua chovendo. Os acumulados também podem chegar a 40 milímetros. Mas destaque para a redução da chuva, desde o interior do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia e também no estado do Espírito Santo. Vamos fazer uma conexão com a Europa agora, porque acontece em Berlim, na capital da Alemanha, a Feira Frutas e Logística, maior evento do setor no mundo, que destaca o que de mais importante a indústria de alimentos e bebidas tem a oferecer também. E olha só, mais de 60% que o Brasil exporta de frutas vai para a Europa. Quem conta para a gente é o nosso enviado especial, Valteno de Oliveira. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas, 24º no ranking de exportação. E nós estamos aqui na Europa porque esse é um mercado que compra bastante frutas do Brasil. Mais de 60% das frutas que o Brasil vende vem para a Europa. Por que essa preferência dos europeus? Os europeus consideram a alimentação um item que ele faz parte da cultura dos países. E principalmente nos últimos anos, desenvolveu-se muito a gastronomia, alta gastronomia. E as frutas brasileiras são ingredientes que compõem muito bem com as inúmeras receitas que os países europeus têm. E por essa razão, e pelo sabor também das frutas brasileiras, pela qualidade das frutas brasileiras, temos a preferência aí nas frutas tropicais. Então, o Brasil é um grande exportador para a Europa. É uma infinidade de frutas, né? É uma grande diversidade de espécies, de variedades e de sabores. Nos últimos anos, principalmente a Embrapa tem investido muito no desenvolvimento de novas variedades que tenham sabores únicos. E isso tem ajudado muito o Brasil a consolidar a sua posição com essas frutas tropicais. Valteno de Oliveira e Dênio Gonçalves, direto de Berlim, na Alemanha, trazendo as informações da maior feira de frutas do mundo. Nossos enviados especiais que retornam conosco amanhã, também nesta quarta-feira. Por falar em fruta, vamos falar de uva agora, porque está acontecendo agora um tradicional evento, né, que celebra a colheita da uva e a produção do vinho.
Esse evento é chamado de Vindima e acontece aqui bem pertinho da capital paulista, em São Roque. E é para São Roque que a gente vai para falar mais sobre a Vindima, por isso a gente convidou o presidente do Roteiro do Vinho, Leodir Ribeiro, que traz os detalhes para a gente. Leodir, obrigado você por aceitar estar conosco aqui no Jornal Terra Viva. É sempre muito bom falar de São Roque, melhor ainda, falar de vinho nacional, de vinho brasileiro, porque a nossa qualidade aumentou, cresceu e cresceu muito. Leodir, muito obrigado, boa noite para você. Conta para a gente os detalhes, então, desse roteiro, dessa vindima que começou e vai até quando, e isso para todas as vinícolas de São Roque, né? Boa noite. Boa noite, Márcio. Prazer estar mais uma vez participando com vocês aqui da Terra Viva. A vindima aqui, que acontece no Roteiro do Vinho aqui em São Roque, Oi. Leodir, estamos te ouvindo, pode falar. Oi, estou ouvindo. Bom, a vindima vai até esse final de semana aqui em São Roque. Esse ano tivemos um atraso, principalmente por conta de condições climáticas, que atrasou um pouco as uvas no mês de setembro, né? Bastante, não estamos falando aí de chuvas. Setembro tivemos chuva, tivemos frio, né? E acabou atrasando. A vindima, na verdade, é uma celebração da festa da colheita da uva. Então, todo o ritual que existia em relação a reunir os amigos, reunir a família para colher a uva, para pisar a uva e depois para comer também, né? Uma celebração de agradecimento também, de reunir a família para agradecer esse período, a safra de uva de mais um ano aqui em São Roque. E o Roteiro do Vinho, com suas vinícolas, promovem essa festa aberta à população que queiram conhecer um pouco dessa nossa tradição. Ó, apareceu essa foto aí, Leodir. Deixa eu contar um negócio para você ver nessa foto aí, a da pisa da uva aí. Eu tive a experiência de fazer isso aí e assim, e o vinho é produzido mesmo, né? Eu tive a experiência porque eu fui convidado pelo Fabinho Góes e toda a família Góes aí, que eu tenho um carinho imenso, que me recebeu com muito carinho aí em São Roque, e eu estendo esse carinho a todos os produtores, não só a família Góes, de quem eu gosto muito e conheço bastante a família, né? Mas essa experiência da pisa da uva, lá na vinícola Góes, cara, é sensacional. Quem não foi tem que ir, e acredito que outras vinícolas que fazem isso também é do mesmo porte, é do mesmo nível. Explica para quem não conhece a pisa da uva, que é só chegar lá e ficar pisando, não é bem assim, né? Tem um ritual, depois você pode, tempos depois, buscar seu vinho, né, Leodir? É uma grande festa, né? Sim, é uma grande festa, é uma celebração, né, desse momento maravilhoso. São Roque, durante muito tempo, foi o grande produtor de uva. Isso remonta lá ao século XIX, né? Aqui do estado de São Paulo. Teve uma queda na produção de uva aqui no Sudeste como um todo. E com o retorno, principalmente lá capitaneado pela família Góes, né? Que retoma essa produção de uva aqui na região. E voltam também essas tradições. Eu acho que todo o ritual ele começa com a recepção realmente das pessoas, conhecendo sobre as variedades de uva que nós temos plantados aqui na região. Depois o ritual de ir até o parreiral, de conhecer o tipo de uva e colher essa uva. E depois da colheita da uva, levar essa uva até a vinícola e aí processar, né? O processamento, então, nas vinícolas, aqui se conhece o processamento como é feito atualmente, né, mecanizado, e depois se vai para como era no passado, como era feito da maneira tradicional, que é realmente amassar as uvas com os pés. E o Márcio teve a experiência, você sabe que é uma coisa muito, muito interessante, muito joia, gostosa, né, Márcio? A sensação muito boa. Posteriormente, realmente, e assim, feito essa pisa da uva, esse vinho processado vai para a fermentação. E depois quem participou volta a buscar a sua garrafa lá no meio do ano para poder degustar aquele vinho que participou da pisa, participou do processo, né, de produção. Então fica o convite realmente, porque é uma sensação de participar do processo, dessa interação com a natureza, ir lá colher as uvas, né?
Boa. Muito interessante. Muito bem, Leodir. Só para encerrar, 20 segundos, o que representa o turismo do vinho hoje em São Roque em termos de economia para a cidade? 20 segundos. Olha, representa hoje, eu diria tranquilamente, que é mais de 50% do município, da arrecadação do município advém da atividade do turismo aqui no município de São Roque. Que coisa, sensacional. E quero dizer para quem ainda é preconceituoso com o vinho brasileiro, esquece esse preconceito, ainda mais São Roque, esquece esse preconceito também, porque a gente ficou marcado por muito tempo pelo vinho do garrafão, que é o vinho de mesa, né? Mas que é tão bom quanto e é o vinho mais vendido do Brasil. O vinho do garrafão ainda é o vinho mais vendido no Brasil. Mas esquece você que tem preconceito, vai em São Roque para conhecer os vinhos finos que são produzidos lá. Leodir, muito obrigado pela gentileza, rapaz. Que alegria ter você aqui. É sempre muito bom conversar com o Leodir Ribeiro, né, que é o presidente do Roteiro do Vinho de São Roque, trazendo os detalhes para a gente. Um abraço, Leodir. Um abraço, Márcio. Prazer estar com vocês mais uma vez. E fica o convite para você também, toda a equipe aí vem. Último final de semana da Vindima aqui em São Roque. Bora lá, então, tomar um vinho em São Roque. Obrigado, um abraço. Um abraço. Olha, vamos falar mais de evento agora, mas é uma feira que está acontecendo no Paraná, que apresenta novidades para que o trabalho do produtor rural renda mais. Milhares de visitantes compareceram à 35ª edição do Show Rural para conhecer as novidades nos mais diversos ramos do agronegócio. São máquinas gigantescas, cheias de tecnologia e inovação para reduzir perdas e melhorar a produtividade. Eu consigo mensurar através de câmeras, sensores, diferentes parâmetros da máquina e a máquina autoajusta conforme a condição de colheita. O Show Rural deve injetar na economia de Cascavel e região cerca de 200 milhões de reais. Nos 5 dias, a estimativa da organização da feira é que sejam movimentados 3,5 bilhões de reais em negócios. O mundo da tecnologia não para, está cada dia tendo mais informações, mais conhecimento. E o agricultor hoje não é uma pessoa que planta, cuida e colhe. Ele é um aplicador de tecnologia. E a produtividade irá aumentar no campo se nós colocarmos tecnologias lá nas propriedades. E as tecnologias do mundo estão disponíveis hoje aqui. Então é um encontro entre o produtor rural e as tecnologias e que vai acabar em produtividade lá na propriedade rural. Esse ainda da Copavel é muito legal mesmo, muito bom. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. A gente se reencontra de segunda a sexta, aqui às 6h45 da noite. Bom descanso. Bom trabalho para quem vai seguir aí no período noturno, principalmente a rapaziada, o pessoal, né? Homens, mulheres, profissionais de todos os setores aí que tem o plantão da noite, principalmente da terceira ordenha, né? O pessoal da pecuária leiteira. E o convite, fica com a gente.